Olá pessoal, esse é um vídeo em que eu vou falar um pouco sobre as grandezas características da precipitação, né? É um primeiro vídeo sobre esse assunto, né? Então vou falar sobre aqui nesse primeiro vídeo sobre duas das grandezas principais da precipitação, que é a duração e a intensidade. Bem, a chuva é medida em unidades que normalmente é 1 milímetro, né? Sempre a medição de chuva é feita em milímetros, e essa medida da chuva em milímetros nós chamamos de altura de chuva ou lâmina de chuva, em alguns casos volume de chuva, essa medida em milímetros. 1 milímetro de chuva corresponde a 1 litro de água distribuída em 1 metro quadrado de área, né? Então essa medida nos dá uma ideia, né, de altura de chuva e o que isso corresponde em termos de área, em termos de volume de chuva, né? Então essa altura de chuva ou lâmina de chuva, a intensidade da chuva é a razão entre a altura da chuva precipitada e o tempo ou duração dessa chuva, né? Então isso é a intensidade. Então, das grandezas características da precipitação, a gente tem a duração, a intensidade e a frequência. Como eu disse, nesse primeiro vídeo vou falar sobre a duração e a intensidade, depois nos vídeos seguintes a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da frequência. Bem, informação sobre chuva, a medida da chuva, ela tem que sempre estar acompanhada de uma informação de tempo, né? Então, por exemplo, aqui na cidade de Itajubá, uma chuva de 40 milímetros, ela vai ser muito pouco se acontecer dentro de um mês, né? Principalmente se for um mês do verão, né? Como dezembro ou janeiro. 40 milímetros de chuva em janeiro, total de chuva vai ser muito pouco, né? Mas se esses 40 milímetros acontecerem em 1 hora, isso é bastante chuva, né? Provavelmente vai ser uma chuva localizada, intensa e que tem potencial de provocar danos materiais. Então, a informação de chuva tem que estar sempre acompanhada da informação de duração, porque aí assim a gente tem uma noção exata se essa chuva, se isso é muita água ou é pouca água. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem um exemplo de registro de chuva e temos o gráfico correspondente a esse registro de chuva. Esse gráfico é chuva pelo tempo, né? Em algumas referências vocês vão ouvir falar sobre hietograma. Hietograma é um gráfico de chuva ao longo do tempo, registro da chuva ao longo do tempo. Aqui a gente tem um registro de chuva de hora em hora, típico de estações automáticas que a gente tem aqui no Brasil, né, que registram chuva de hora em hora. Aqui nós temos um registro de chuva de 24 horas de registro de chuva. Aqui. Então, temos os valores registrados na coluna aqui de chuva. A chuva aqui de hora em hora é sempre o acumulado de um período de 1 hora. Então esses valores aqui são valores acumulados de um período de 1 hora. Então a gente tem aqui nesse gráfico esse evento de chuva aqui, ele teve início aqui nesse caso às 3 horas desse dia, né, e terminou às 13 horas desse dia aqui. Então, contando esse tempo todo, a chuva teve duração de 10 horas. Tem um período aqui em que não teve chuva, a chuva foi zero. A gente teve um primeiro intervalo de chuva e depois um período de 1 hora que não teve chuva, foi zero. Essa chuva isolada aqui nós podemos considerá-la como parte desse evento de 10 horas ou podemos considerar isso como um evento separado, né? Nesse caso aqui estou considerando como sendo parte de um mesmo evento de chuva de 10 horas. Então, assim, um formato típico, primeiro intervalo de chuva menor, depois a gente tem um pico maior aqui, isso diminui,
né, ao longo do tempo. Aqui a gente tem uma tabela de chuva acumulada. A gente tem a chuva por intervalo, o que choveu em cada intervalo de 1 hora, e aqui a gente tem os acumulados, desde o primeiro instante em que essa chuva começou a ser registrada. Então, são os valores acumulados. Até o terceiro intervalo a gente não tem nenhum valor de chuva, então o acumulado também é 0. Nesse intervalo de tempo 3, a gente tem 3 milímetros de chuva, o acumulado é 3. Depois, no quarto intervalo, não choveu nada, e a gente continua 3, o acumulado. Depois choveu 4, o acumulado então vai ser 3 mais 4 dá 7. Depois 7 mais 8 dá 15, 15 mais 12 dá 27, e assim por diante. E isso vai se estabilizar em 61, porque a partir do 13º intervalo, a partir do 14º a gente não tem mais chuva, então se mantém em 61. Se a gente fizer um gráfico disso, a gente vai ter esse gráfico aqui de chuva acumulada. Então, algumas estações automáticas de medição de chuva, elas registram a chuva em valores acumulados, então vocês vão ter os valores acumulados de chuva e não os valores por intervalo. Tá? Tem estações que registram e apresentam os valores medidos em cada intervalo de tempo. Tá? Então isso aqui, esse tipo de gráfico e esse tipo de tabela aqui de chuva acumulada é comum, e vocês vão encontrar isso nas estações que vocês utilizarem. Bem, a gente pode então, a partir disso, fazer um cálculo de intensidade desses valores de chuva. A gente tem, nessa chuva, nesse evento que eu mostrei aqui, nós temos um total precipitado de 61 milímetros. A duração dessa chuva foi de 10 horas. Então, isso nos dá uma intensidade média de 6,1 milímetros por hora. Tá? Essa unidade aqui, milímetros por hora, é a unidade usual para a intensidade de chuva. Tá? A gente vai ver mais à frente que em outros vídeos que essa unidade milímetros por hora é a unidade mais usual para a intensidade de chuva. Então, 61 por 10, 6,1. A intensidade máxima dentro desse evento de 10 horas foi de 12 milímetros por hora entre as 6 e 7 horas. Voltando aqui na nossa tabela, a gente tem aqui 12 milímetros aqui registrados, né? Pelo gráfico aqui a gente pode ver também, esse gráfico aqui, 12 milímetros aqui registrado nesse instante. Esse foi a máxima intensidade, foi 12 milímetros em 1 hora, né? Portanto, 12 milímetros por hora foi a máxima intensidade registrada. E a intensidade média do dia, né? Então, a chuva, nesse caso aqui, foi registrada em 24 horas. A gente olhar aqui, é uma chuva registrada em período de 24 horas. Então, se a gente pegar esses 24 horas, né, e dividir o total de chuva, dividir por 24, a gente vai ter intensidade média ao longo dessas 24 horas, né, que dá 2,5 milímetros por hora. Então, considerando o dia todo, a gente tem 2,5 milímetros por hora, mas se a gente considerar só as 10 horas em que realmente choveu, então a intensidade vai ser 6,1, né, intensidade maior, mas a gente teve intervalos de chuva, como esse intervalo entre 6 e 7 horas, que choveu 12 milímetros em 1 hora. Tá? Então, quanto mais discretizada, quanto menor o intervalo de medição da chuva, né, com estações automáticas, mais a gente capta essa variabilidade que existe na intensidade da chuva, né? Principalmente se a gente estiver pensando em centros urbanos, onde chuvas intensas podem gerar eventos muito rápidos, né, e que causar danos. Então a gente tem que pensar então que para áreas urbanas o ideal é você ter estações automáticas que meçam a chuva em intervalo de tempo de 1 hora ou menos do que isso. Em alguns casos isso vai ser muito importante para você captar esses intervalos de chuva mais intensos. Ok? Então, nesse vídeo aqui, então, a gente está falamos sobre a duração, a intensidade e a altura de lâmina de chuva, e no próximo eu
Vou mostrar um exercício, como a gente faz alguns cálculos com dados de estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia e de uma estação aqui da Unifei também. Tá? E depois a gente vai falar da frequência da chuva mais à frente.